compreender essa dita reforma tributária que tem aí esquentado muitas cabecinhas, né? Hoje nosso convidado para falar sobre o tema é o presidente da CDL, Paulo Silvestre, empresário, contador, né? Informado a respeito, e a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de clareza, um pinguinho de luz, né, Paulo? Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Marlene, bom dia a todos que nos ouvem, perfeito, parabenizo a rádio já de primeira aqui pela iniciativa. Acho que é um tema de uma envergadura considerável, que vai mexer realmente com toda a carga tributária no país, e a rádio já vem debatendo isso. Quer dizer, a gente já traz aqui as contribuições, e eu tenho ouvido a rádio e tenho visto aí o quanto há uma preocupação em relação a esse tema que já está sendo debatido. E que afeta a todos, né, Paulo? Não é só o empresário desta vez, toda a comunidade precisa realmente se atentar para essas mudanças que vem por aí. Perfeito, o impacto ele vai ser gigante, porque nós temos hoje no Brasil mais de 6 milhões de médias, micro, pequenas empresas, né, que vão ser afetadas. Nós temos aí as médias empresas, que são em torno de 1.200.000 empresas que operam ali naquele modelo de tributação chamado lucro presumido. E nós temos no topo da pirâmide aí 225 mil empresas aproximadamente, né, no regime de lucro real. Então o impacto da reforma tributária vai vir para o pequeno, para o médio, para o grande. E isso, diga-se, já está acontecendo, nós já estamos acompanhando no dia a dia. Essa legislação, essa regulamentação, a lei complementar, né, a emenda constitucional e as regulamentações já estão aí fixadas, né? O que tem agora é pequenas discussões de ajustes, principalmente em alíquotas e setores que vão ter redução, setores que vão ter que pagar um pouco a mais para fazer esse ajuste e essa compensação, né? Então a gente tem um sistema totalmente reformulado. Então o modelo que nós tínhamos de legislação tributária vai ser praticamente apagado aí do nosso regimento, e um novo regime surgindo, e gradativamente, não é um regime que vira o ano e a gente começa a operar já no novo modelo da reforma tributária. Nós vamos passar por um processo de readequação, né? Mas de pronta a gente já pode entender aqui num linguajar fácil, né? Por exemplo, as empresas do Simples Nacional recolhem lá um DAS unificado com todos os impostos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, tudo num DAS só, né? Então a reforma tributária já começa por aí. Então pega-se inicialmente já em 2026, né? O PIS e a COFINS vai virar a CBS. 1% do que as empresas movimentarem em 2026 já vão ser recolhidos nesse modelo. E em 2027 a gente já não tem mais PIS e COFINS, a gente tem o CBS como um novo modelo de arrecadação. E como é que fica o ICMS, o ISS, o IPI? Bom, em 2027 temos a CBS já em pleno funcionamento, 2028 a gente tem um intervalo ali dentro dos prazos da reforma tributária, e 2029 nós temos o IBS, que vai substituir o ICMS, o ISS e também o imposto seletivo, que é o IPI, que não vai existir mais a não ser lá para os produtos da Zona Franca de Manaus. Isso tudo vai virar um pacote chamado IVA. Né? Então nós temos lá parte do município, parte do estado e parte da União, que vai ter um grande conselho confederativo que vai fazer a gestão desses tributos e depois vão repassar especificamente para o estado e para o município. Então essa unificação, o governo quer o quê? Dar mais transparência, dar mais simplificação para o processo, né? Um processo de cooperação entre municípios, estados e União, né? Então todo esse regramento já está na nossa Constituição. Agora a gente vem fazendo o detalhamento, que é afinando os números, né, e entendendo um pouquinho mais como na prática isso vai ser aplicado, né? E aí é aquela mudança que eu disse, né? CBS, então, né, substitui PIS e COFINS, IBS substitui ICMS, ISS, e vira um imposto único ali na frente chamado IVA. Muito bem. Para quem está pensando, ouvindo a gente, talvez o empresário que tem o contador está achando que é o contador que vai bancar aí toda essa situação de se adequar, de ter o serviço e etc. Mas o impacto é também no gerenciamento das empresas, né? Perfeito, perfeito. Porque se o empresário não formar o
preço do seu produto adequadamente, não entender dessa carga tributária e desse mecanismo, ele vai formar errado. E aí aquele lucro que ele está tendo, às vezes pode estar sendo disfarçado. Né? Porque eu estimo um lucro, mas se a carga tributária não for bem ajustada, no final da conta a carga vai comer esse lucro. Né? Então vamos lá, o impacto diretamente já para as empresas, né? De uma maneira geral. Primeiro passo, eu tenho que olhar quem são os meus fornecedores. Porque, veja só, nós estamos saindo de um imposto por dentro. Hoje o modelo atual eu pago imposto já embutido lá no meu produto. Por dentro, é um cálculo... Eu não sei quanto num pacote de arroz de 5 quilos eu pago de imposto. Não está claro, exatamente. O empresário sabe, mas o consumidor não sabe, e é um imposto sobre imposto. Né? Desde a entrada da mercadoria, o ICMS, vem um incidindo sobre o outro. Agora, na reforma tributária, acabou isso. Não é mais cumulativo, agora é não cumulativo. O que quer dizer isso? Para o consumidor, agora ele vai ter clareza. Se eu for no supermercado, vou comprar 1 quilo de arroz, esse é o preço do produto. Mais o IVA, que vai representar o imposto, então ali eu tenho a composição final. Eu vou chegar na boca do caixa, vou pagar os produtos e adicionalmente o mercado vai me cobrar mais o imposto. Então pronto, vai estar muito separado. E olha a evolução do governo em relação a isso, Marlene, até para a gente entender questões ligadas à mudança e o que o governo vem entendendo. Hoje a gente primeiro vende, depois de um tempo, por regime de competência ou por regime de caixa, a gente apura e recolhe em 30 dias, 40, 60, às vezes trimestrais os impostos. Agora o governo, com a reforma, ele quer recolher já no pagamento. Na hora, o cidadão está pagando pelo imposto para o mercado já tem que repassar. Perfeitamente. Na hora que eu for no supermercado, isso é um modelo chamado split payment. Tá, que o governo está ainda implementando. Eu vou passar o meu cartão, por exemplo, lá no supermercado e o próprio supermercadista ali, via split payment, já vai separar o que é do governo, então vai ser destinado lá para o governo e o que é do dono do supermercado vem para cá na conta do supermercado. Então há uma antecipação do próprio recolhimento do imposto. Né? Esse é um modelo assim, muito rápido, inclusive para quê? Evitar sonegação. Né? Então a gente já está vendo isso dentro desse processo aí todo. Né? Com relação à não cumulatividade, que é aquilo que a gente falava, então a reforma tributária vem dizendo assim, olha, CBS e IBS vão ali totalizar uma alíquota que ainda está em discussão, mas de aproximadamente 28%, 29%, 30%. É uma alíquota consideravelmente. Então o que vai acontecer? Bom, eu vou ter uma alíquota de CBS substituindo lá COFINS e PIS, uma alíquota de IBS substituindo ICMS, ISS e IPI, e que vai totalizar aproximadamente 28%. Aí nós pegamos alguns segmentos com redutores dessa alíquota, obviamente, mas eu vou compensar com crédito. Então, tudo aquilo que eu utilizar de compras para minha empresa, para o meu estabelecimento, para a necessidade de girar minha atividade, eu vou me creditar. E aí que está a grande diferença que a gente já precisa começar a observar. Quem são os meus fornecedores? Todo mundo vai dar crédito? Não, nem todo mundo vai gerar crédito. Por quê? MEI, por exemplo, não vai gerar crédito. Simples Nacional, que vai ser mantido, também não vai gerar crédito. Então, olha aquele estabelecimento que hoje vende e que está no Simples Nacional. Se ele vender por um varejista, ele não vai transmitir crédito. Esse varejista vai olhar para ele e vai falar, olha, você nesse modelo, para mim, você não me atende. Então, o quanto isso vai impactar o comércio no dia a dia. Primeiro passo é a gente analisar quem são os nossos fornecedores e depois me posicionar em que fase eu estou na cadeia produtiva. Se eu sou indústria, se eu sou distribuidor, se eu sou varejista e para quem eu vendo. Então, se a indústria vende para o distribuidor, né, o distribuidor vai comprar e vai tomar crédito. Se o distribuidor vende para o varejista compra e toma crédito do distribuidor. Só que em que momento? No momento que o distribuidor pagar esse imposto para a União. Então, o split payment e todo esse processo de compensação da carga tributária muda e reformula completamente. Então, o imposto vem não cumulativo, ou seja, eu pago, eu antecipo e aí já chamo a atenção para o quanto as empresas precisam ter a mais de fluxo de caixa,
Porque antes eu comprava mercadoria, reformulava o meu preço, vendia, inclusive arrecadava o imposto que o consumidor pagava, ou que o adquirente pagava, e posteriormente recolhia para o governo. Agora não. Você só vai ter o lucro real realmente para poder trabalhar. Exatamente. Só Agora eu estou fazendo um processo de antecipação da carga tributária. Se eu estou fazendo um processo de antecipação, eu vou demandar mais caixa. E quanto que isso impacta? A gente já tem cálculos do quanto isso está impactando em cada segmento, em cada CNPJ desse país. E diga-se que a maioria são micro e pequenos estabelecimentos que vão ser impactados e que eu vou precisar tomar uma decisão. Fico no simples, do jeito que estou hoje, porém já saibo que não vou passar crédito para frente, vou mudar para o simples normal, que é o modelo reforma tributária, já vou fazer conta, quer dizer, eu preciso já começar a envolver todo um mecanismo, não só de sistema, não só de preparo da minha equipe, né, entender da reforma, vou ter que contar com o contador e principalmente fazer a leitura aí de quem é realmente o meu fornecedor e para quem eu vou vender. Se eu vou transmitir crédito ou eu não vou transmitir crédito. Então, assim, são implementações que vão acontecer ao longo do tempo até 2032. Já chegamos em metade praticamente de 25. Vai ligeiro, né? 26 já está aí e eu já começo a operar 1% no novo modelo em 26. Tem que se organizar realmente. E aí 27 já tem uma mudança completamente, 29 aí eu já tenho um grande ápice de mudança, que eu já começo a operar com IBS em 10%, 29 mais 10, 30 mais 10, 31 mais 10 e vai aumentando a necessidade de eu reprecificar. Então, aquele produto que eu tinha 25 na prateleira, 2026, eu já preciso reprecificar ele de acordo com as regras da reforma tributária. E isso vai impactar o meu adquirente, consumidor final. Ou o consumidor final, ou a empresa para a qual eu vendo, porque eu tenho que entender em que ponto, que momento que eu estou dentro da cadeia de atuação, né? E saber de quem eu compro, né? Então, e a gente tem que olhar mais a profundo ainda essas questões hoje. Bom, se a indústria vende para o distribuidor, se o distribuidor vende para o varejista e o varejista faz o final da cadeia, né? E se a indústria vier vender direto para o varejista? Qual é o impacto que isso vai gerar no meu negócio? Porque eu encurto a minha cadeia, né, de segmento que eu estou, se eu sair como indústria vendendo direto para o consumidor final. Sim. Eu posso encurtar uma carga tributária considerável de dois pontos aí da cadeia tributária. E isso pode impactar diretamente, inclusive, os negócios, né? Então é importantíssimo a gente entender tudo isso. Que é muita coisa, né? Muita coisa, Marlene. A gente já tem um modelo tributário hoje complicadíssimo, porque eu tenho várias alternativas de simples, eu tenho várias análises a se fazer em lucro presumido, lucro real, então nem se fala. Onde encaixa melhor para poder não pagar tanto imposto. Exatamente, que esse é o plano sempre, exatamente. Né? Então nós estamos ainda numa fase de entender a alíquota, mas já começando a fazer realmente as simulações práticas do dia a dia. Aonde eu vou ter impacto, como que eu vou fazer, qual é a precificação, né, os sistemas, a preparação da equipe e tudo mais. E diga-se, a gente vai ter muita mudança ainda, né, que venha acontecer aí nesse período até que a reforma esteja 100% implementada. Muito bem. E o consumidor final, no fim das contas, você fica meio perdido no meio de tantos detalhes e dados que ele pensa, deixa acontecer. Depois vamos ver o que a gente faz com isso. Uma das situações, porque toda moeda tem mais do que um lado, né? E nesse caso, se é bem burocrático o sistema, ou dificulta, ou apura o serviço por um lado, pelo outro, o consumidor pelo menos vai saber quanto custam os governos hoje, né, Paulo? Vai, exatamente. O imposto vai estar com muita clareza. E a ideia do governo é que não traga impacto para as empresas, mas a gente já vê nos estudos que esse impacto está sendo realmente visível, aí, um aumento de carga tributária. Se não for um aumento de carga tributária diretamente, o impacto vai ser no caixa das empresas, em ter um fluxo maior para poder adquirir com uma carga maior,
usar depois a compensação e formular a venda na outra ponta. Claro, para o consumidor, tranquilo, né? O consumidor consegue ter clareza de quanto de imposto ele está arrecadando. A ideia é perfeita. O IVA é um modelo de simplificação mesmo. Vai ajudar muito, né, a destravar essas obrigações acessórias, que a gente brinca, fala assim, a obrigação acessória é uma exceção. Na verdade, a obrigação acessória ela virou uma regra de cruzar a informação e de penalizar o empresário no Brasil. Então, é um emaranhado de leis e legislação que criam, ao invés de uma exceção, criam uma regra para aumentar a arrecadação via penalidade, via multas, via autuações, via cruzamentos, e isso dificulta demais para o empresário. Então, tendo essa simplificação ao longo desse tempo da reforma tributária, a gente vai ter realmente um processo muito mais claro, muito mais transparente, não só para o consumidor, mas também para os empresários e para o governo que aplique corretamente esse recurso, né, que é a devolutiva do imposto que ele recebe em benefício para a sociedade. Segurança, saúde, educação, transporte e tudo mais. Então é isso que a gente espera e que a carga tributária também reduza. Certo. Né, porque se eu arrecado mais e vai apertar nesse sentido da sonegação, vou recolher inclusive antecipado lá diretamente, né, no momento que eu faço o pagamento. Né, supermercado, o exemplo que a gente deu aqui. Então, esse dinheiro indo para o governo mais rápido, ele consegue distribuir e voltar mais rápido em benefício. É assim que a gente entende que espera, inclusive, que aconteça, né? E aí se ajuste para uma alíquota menor que diga-se, hoje a gente tem a segunda maior carga do mundo, né? Indo para a primeira, e se manter as alíquotas projetivas que a gente está vendo. Eu ia dizer antes, mas juntou, mas não ficou no final das contas mais barato nesse momento, né? Exatamente. Essa junção ela vem justamente para causar um grande movimento aí de análise, de estudo e de transformação, e depois ela passa a se ajustar e passa a ser mais clara. Então toda mudança gera um desconforto. Sim. E a gente vai se adaptar com isso, com certeza. Agora a gente precisa se antecipar. Esse é o momento já de a gente se antecipar, porque 2026 já está aí. Fechar essa questão da reforma tributária, em relação ao repasse para o município, já falamos um pouco dos impactos aqui com o professor Estevam Calvo há alguns dias. Como é que o senhor vê essa situação? Sim, a reforma tributária ela passa então a incidir basicamente sobre o destino, né? Então, basta a gente também olhar os grandes centros, as grandes capitais, onde tem um índice populacional muito maior. Consome mais, Consome mais, enfim, compra mais. O índice da reforma tributária prevê exatamente a questão da população e o adquirente, onde o adquirente está. Então, se a gente pegar Mato Grosso, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma grande extensão territorial, mas aqui não tem um índice demográfico de população tão grande, né? E isso vai fazer com que no cálculo do repasse desse Conselho Confederativo, pode ser que alguns municípios tenham perca, sim, de arrecadação. Enquanto no modelo atual a gente tinha, por exemplo, os incentivos, né, do Estado, do governo do Estado, dos municípios para atrair empresas para cá, para gerar mão de obra, gerar, enfim, toda essa transformação de produto, isso tudo deixa de existir. Nós não temos mais nenhum benefício, né, atrelado à nova reforma tributária. Tudo cai realmente a zero. E aí a gente passa, né, a pagar num modelo não cumulativo, baseado especificamente no destino. Então, o quanto se movimenta em Sorriso e nos municípios do Mato Grosso é que se levará em consideração para fins de cálculo desse repasse que volta da União para cá, seja para o Estado, seja para o município. E aí, obviamente, pode ser que alguns municípios tenham perca, sim, nesse modelo de arrecadação, porque enquanto eu pagava o ISS direto aqui para o cofre do município, agora eu vou pagar para a União, para dentro do conselho eles fazerem o cálculo e devolver. É uma tentativa de equilibrar naqueles municípios que você não tem tanta arrecadação, uma compensação a eles. Enfim, a gente precisa avaliar isso com cautela se realmente isso vai acontecer, né? Diga-se, Sorriso é uma base muito grande de arrecadação, né, pelo produto, pela economia que a gente tem aqui, e fazer essa compensação com outros municípios que talvez não tenham a vocação agrícola como a gente tem, pode ser que a gente tenha penalidade, sim.
Muito bem, vamos acompanhar. A CDL pretende abordar junto aos seus associados esses temas todos? Perfeito. A gente pretende abordar e a gente está criando, inclusive, já câmeras temáticas de discussão por segmento, porque não adianta a gente reunir todo mundo com tantas particularidades. Certo. Então, a gente discute já a partir desse mês de maio, por núcleos de associados à reforma tributária e o impacto que isso vai gerar aí em cada estabelecimento. Começando, né, pelo varejo, por serviço, né, enfim, mecânicas, Fantástico. autopeças, enfim, a gente quer fazer uma rodada com todos os segmentos aí associados à CDL. Perfeito. E oportunamente falaremos mais a respeito. Paulo Silvestre, esse fim de semana já se dá o start aí a Páscoa, né, em Sorriso, que tem sido tradicional na programação da CDL também. Perfeito. Essa semana que entra, já dia 12, a gente já tem, né, ali as festividades na Praça da Juventude. O ano passado foi lá na Praça das Fontes. Esse ano a gente já começa aí a fazer a decoração também, essa semana, enfim. É uma mobilização um pouco diferente dos anos anteriores e até em função um pouco, né, da mudança aí, né, de prefeito, de secretários. A Páscoa é tão rápida, né, já vem tão rápido e a gente precisa organizar isso, né, mas vai sair com certeza a Páscoa e a gente vai convidar aí todos para prestigiar, para acompanhar. Vai ter com certeza os coelhos ali, peças teatrais, né? Vai ser um final de semana bacana aí, do dia 12 ao dia 15. Tradição da Páscoa celebrada em Sorriso, como sempre. Perfeito. Muito obrigada pela vinda aqui e sempre à disposição. É muito importante que a gente tenha, né, pessoas com conhecimento de causa para falar de temas que às vezes parecem complexos, mas olhando com atenção a gente consegue ir compreendendo. É isso mesmo, a gente vai simplificando, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado pelo espaço aí, bom dia a todos.